Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e boa tarde a quem nos acompanha também em casa. Nós hoje celebramos missa vespertina da Ascensão do Senhor. E vamos colocar o nosso olhar e levar o nosso olhar para o céu, para onde o Senhor nos chama, para onde todos somos chamados. Não somos chamados para ficar, nós somos chamados para ir com o Senhor, ascender para onde Ele nos indica o caminho. E vamos lembrar nesta Eucaristia pelo nosso irmão Fernando Silva e a nossa irmã Manuela Maria Carreiro. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Santificai, Senhor, as nossas almas com a prática constante das boas obras, de modo que, aspirando sempre aos dons mais excelentes, possamos viver plenamente o mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos Apóstolos. Depois de ter passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu de novo e percorreu sucessivamente a Galácia e a Frígia, fortalecendo todos os discípulos na fé. Entretanto, chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, muito versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e pregava com muito entusiasmo, ensinando com exatidão o que se referia a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. E começou a falar também com firmeza na sinagoga. Priscila e Áquila, ouvindo falar, tomaram-no consigo e expulsaram-lhe com maior exatidão o caminho do Senhor. Com ele queria partir para a Acaia. Os irmãos encorajaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem. Depois de lá ter chegado, ajudava muitos fiéis com o auxílio da graça. Refrutava energeticamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor. Louvai
Aleluia, 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 aleluia. Saí do Pai e vi ao mundo, agora deixo o mundo e vou para o Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito tudo isto em parábolas, mas vai chegar a hora em que não vos falarei mais em parábolas, falar-vos-ei claramente do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditaste que eu saí de Deus. Saí de Deus e vim ao Pai, e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Nós hoje, mesmo quem está em casa, certamente está a ouvir, e não me vou alongar, até porque é incómodo este barulho que temos ali no salão. Mas só gostaria de dizer que no Evangelho tirado de São João e na primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que foram as leituras durante este tempo, do tempo pascal, Jesus diz-nos que veio do Pai a indicar-nos o caminho e que volta para o Pai. E aqui está o centro da nossa fé. Mesmo a nossa fé de católicos centraliza-se na Eucaristia. Há muitos cristãos, muitos grupos evangélicos que puseram de parte a Eucaristia. O centro da nossa vida é Cristo que se dá e que nos alimenta na caminhada para o Pai. A palavra, toda a palavra é muito importante, mas é neste alimento do pão que nós nos alimentamos para a caminhada para o Pai, para a casa do Pai. Porque Cristo assim quis. Diz no Evangelho de São João: eu vi do Pai e volto para o Pai. E aqui está o centro da nossa fé. Ou acreditamos que Cristo é este que existia junto do Pai desde sempre e que voltou para o Pai e que nos chama para o Pai com Ele. É este movimento que nós, como cristãos, como católicos, acreditamos e vivemos. E o nosso centro é a Eucaristia. Amanhã, nós celebramos a ascensão de Jesus ao céu. Cristo, depois de ressuscitado, apareceu aos seus apóstolos, viveu encontrou-se com os seus apóstolos no mundo e depois teve a ascensão, foi ao céu, subiu para o Pai, mas prometeu-nos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é no dia de Pentecostes, esta semana, na semana passada, no dia 25, em 1980, quando foi inaugurada esta igreja, era dia de Pentecostes, portanto há 42 anos, fizemos esta semana 42 anos, foi no dia do Divino Espírito Santo, foi no dia de Pentecostes.
E nós lembramos isso porque o Pai nos prometeu o Espírito Santo. Em 1980, quando esta igreja estava cheia de gente nova, gente jovem, que muitos já partiram, foi no dia de Pentecostes, porque o Jesus veio do Pai para nos indicar o caminho para o Pai, mas não nos deixou sós, enviou-nos o Espírito. Portanto, amanhã, domingo, nós celebramos a ascensão do Senhor ao céu. No outro domingo celebraremos o Pentecostes. Da manhã a 15 dias seria a nossa festa do Divino Espírito Santo. Faremos um altar na capela do Santo Cristo para sinalizar, já que não temos festa do Espírito Santo. Mas eu espero que nos próximos anos nós voltemos às festas do Divino Espírito Santo pela sua importância, pela sua força. Aqueles que nasceram nos Açores e trouxeram a festa do Divino Espírito Santo, nas festas do Divino Espírito Santo, a comida era para todos. E quem dava o Espírito Santo, muitas vezes, até era para se reconciliar com alguém da família que andavam zangados há muito tempo. E havia muitas reconciliações. Chamavam-se, havia o povo que chamava aqueles que andavam desavindos e vinham comer na festa do Espírito Santo. E estes valores não se podem perder. Porque nós hoje não falamos de reconciliação, falamos de guerra, falamos de desavenças, falamos de desuniões, falamos de não estarmos preocupados uns com os outros. E a festa do Espírito Santo era isto. Também no dia do Corpo de Deus, já como está combinado, temos aí uma folha. Esta folha teremos pela primeira vez a procissão do Corpo de Deus. Pela primeira vez, não, a primeira vez que faremos com as duas missas, às 10h30 da manhã, entre a missa de português que termina às 9, termina às 10h30, começamos a procissão com a missa que vai iniciar-se em inglês depois às 11. E eu tenho muita esperança, porque durante todos os anos recebi, desde que estou cá, recebi telefonemas de gente inglesa a perguntar se tínhamos a procissão do Corpo de Deus. Todos os anos recebi telefonemas de gente, porque se foi perdendo, será só em volta da igreja, mas todos os anos, desde que estou aqui, recebi telefonemas em inglês, de pessoas a perguntar pela procissão do Corpo de Deus. Faremos no dia 19 de junho. Também teremos o dia de Portugal, é claro, no dia 12, que seria o dia da festa do Espírito Santo. E também o sacramento da confirmação, a 17 de julho, o Sr. Arcebispo aceitou vir celebrar aqui o sacramento da confirmação, que é para nós um gosto e uma alegria, e é a primeira vez comigo, porque muitas famílias têm se interrogado e têm perguntado, porque não tem havido confirmações nas escolas, e nós temos uma igreja grande, será na missa em inglês e será presidido pelo Sr. Arcebispo, Mike Mahal, o Arcebispo de Kingston. Neste fim de semana em que celebramos a Ascensão do Senhor, entreguemo-nos e não tenhamos medo de seguir Jesus neste processo, neste caminho para onde Ele nos indica, para o Pai. E os evangelhos dos últimos tempos de São João falam-nos disto. Hoje o evangelho tirado de São João, do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 23 a 28, só fala da vinda do Pai e a ida para o Pai. Ontem celebramos na igreja um santo inglês de Inglaterra, que é considerado o apóstolo de Inglaterra que indicou, e aqui no Canadá tem-se muita influência de Inglaterra. Nós
devemos olhar para estes santos, para aqueles que foram enviados pela primeira vez. Os primeiros que foram enviados foram 40 irmãos que foram enviados de Roma no século VI para a Inglaterra para anunciar o Evangelho. E o Evangelho é isto, em cada época, não tendo vergonha de sermos fiéis àquilo que Cristo nos diz e nos chama, a ser fiéis ao Evangelho. Também esta semana nós acordámos com aquele drama nos Estados Unidos, de um miúdo da comunidade latina, a quem nós enviamos o nosso abraço, que fez aquele disparate, e aqui também em Buffalo outro, mas o da comunidade latina está mais perto de nós. E um padre da Califórnia chamado Adam Cotas fez um vídeo e que eu pus na nossa página do Facebook para que cada um possa ver e refletir nas palavras que o padre Adam Cotas diz, porque o mundo, cada um interpreta à sua maneira, cada um interpreta, mas quem era este Salvador Ramos, que era o nome de um miúdo? Quem era? Como é que era a sua história? Fez 18 anos no dia 16, e foi comprar as armas. Quem era ele? O que é que está por detrás da sua ação? Eu convido-vos, não vou alongar mais, se puderdes ver esse vídeo que está do padre Adam Cotas, que nos chama a atenção para as ofertas que fazemos aos nossos jovens, de jogos que nem sabemos o que é que eles estão a ver. Há por aí gente que está a proibir os pais de entrarem dentro dos quartos dos filhos, a dizer que é violação da privacidade. E o pai e a mãe têm que ter o direito de saber o que é que os filhos veem. O padre Adam Cotas diz que os jogos que este Salvador via e que eram viciados, muitos deles foram oferecidos pela família, sem fazer uma análise crítica. E depois é muito fácil criticar A, B ou C, e até Deus. Como é que Deus permite? E quando nós colaboramos, olhai que na nossa sociedade hoje há gente que quer impedir dos pais entrarem nos quartos dos filhos, dizendo que é violação de privacidade. O pai e a mãe não violam privacidade nenhuma. O pai e a mãe é o pai e a mãe. Claro que este Salvador Ramos não tinha os pais, não teve desgraça, como tantas famílias, mas nós devemos colocar interrogações, devemos saber porquê e o que é que está por detrás, e não é só alinhar na primeira interpretação que ouvirmos. Que jogos, para onde levamos hoje os jovens? Há tanta família que até tem vergonha de os indicar o caminho para a igreja. Tanta família, tantos jovens que não sabem o que é o caminho da humildade, não sabem o que é sacrifício, têm tudo, absolutamente tudo. O que importa é o menino e a menina não darem muitos problemas, estarem lá sossegados nos seus quartos, sem sabermos o que é que estão a fazer. Isto é o que diz o padre Adam Cotas, que trabalha com a comunidade latina e com quem, mais uma vez, nós nos solidarizamos, e que é um sofrimento terrível. Não se compreende como é que um miúdo que faz anos no dia 16 toma atitudes destas. Não se compreende, mas há coisas por detrás. Há coisas que nós, como cristãos, devemos refletir e pensar. E tirar a autoridade ao pai e à mãe não é o caminho. E que nós, como cristãos, temos que dizer isto alto e a bom som. Tirar a autoridade ao pai e à mãe
não é o caminho, não é a solução. E devemos, como cristãos, dizer isto. E se nós constatarmos todos estes problemas que acontecem, mesmo muita gente que vai parar à prisão, tem uma característica em comum: dificuldades com a família. Não tiveram uma família boa. Demos graças a Deus pelas nossas famílias. Demos graças a Deus pelos nossos pais. Demos graças a Deus por aquilo que eles fizeram por nós. Porque é isso que nós devemos fazer, agradecer o pai e a mãe. Nem sempre estivemos de acordo, nunca estivemos de acordo com tudo. É bom porque a nossa personalidade vai se desenvolvendo, mas demos graças pelos nossos pais, pelas nossas mães, e peçamos ao Senhor por todos aqueles que não têm essa graça de ter a sua vida. Olhai que este miúdo, diz o padre Adão Cotas, era um adepto do culto ao demónio, do diabo. Era adepto, jogava jogos só de sangue, só de morte. E ninguém viu, ninguém quis ver os jogos que ele jogava. Não eram simples jogos, não eram jogos do Berlim como nós jogámos, não eram jogos de cartas, não eram jogos desses. Eram jogos com o objetivo de fazer campanha do demónio. Este miúdo, Salvador Ramos, trabalhava a algures e tinha problemas com quem trabalhava, e disse aos amigos: vós não sabeis quem eu sou. O que é que isto significa? Não sabeis quem eu sou no mundo em que eu vivo, no grupo a que eu pertenço. Eu tenho uma estrutura neste grupo. Isto é motivo para nós refletirmos e rezarmos, pedirmos pelas nossas famílias, pelos nossos pais, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, e darmos graças pelas nossas famílias, e dizer, custar, que o pai, que a mãe, tem que ter acesso ao quarto do menino e da menina. Não é violar a privacidade. Não é. Vamos então pedir ao Senhor e com Ele procurar subir, ascender ao céu e com Jesus, que é o caminho que Ele nos indica. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, Irmãos, Jesus disse que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos dará para que a nossa alegria seja completa. Vamos então pedir para recebermos, dizendo, em nome do vosso Filho, ouvi-nos, Pai Santo. Em nome do vosso Filho, ouvi-nos, Pai Santo.
para que os pastores das comunidades paroquiais se preocupem, como Paulo, com a instrução dos batizados que ainda não receberem a confirmação. Oremos. Vimos, Pai Santo. Para que os responsáveis que se achem comprometidos nas realidades públicas e sociais ao serviço dos cidadãos colaborem no desenvolvimento da dignidade de todos eles. Oremos. Vimos, Pai Santo. Para que o anúncio do Reino de Deus, iniciado pelos apóstolos, possa chegar de modo convincente até aos confins da terra, levando a alegria ao coração de todos os homens. Oremos. Em nome do vosso Filho, ouvi-nos, Pai Santo. Para que os que sofrem as tribulações da vida não se fechem em si mesmos, mas se abrem a Jesus, que os comunica o seu Espírito Consolador. Oremos. Em nome do vosso Filho, ouvi-nos, Pai Santo. Para que a presença do Espírito Santo enriqueça a nossa Assembleia, com a certeza de que Jesus Cristo saiu de Deus e nos chamou para que tenhamos a sua paz e avançamos o mundo. Oremos. Pelo povo da Ucrânia, depois da comunhão, vai passar um cesto. O Sr. Arcebispo, como está nas folhas, pediu para colaborarmos com os nossos irmãos da Ucrânia e vamos fazer esse peditório hoje e amanhã e enviá-lo-emos para a Diocese. Portanto, depois da comunhão, passará um cesto e o peditório será para a Ucrânia. Já foi feito às 4h30 e agora faremos-lo também e amanhã repetiremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com a nova criação, restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Maria Manuela Carreiro, Fernando Silva, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
nós vamos fazer o peditório para a Ucrânia e a partir do próximo sábado nós começamos a fazer os peditórios normais. Vamos então, com a nossa colaboração, pudermos para aquilo que a Diocese de Kingston destinou o nosso ofertório. Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram redimidos pela sua paixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, teremos até aí a folha do Dia de Portugal e todos os outros avisos. Também no dia 8 de junho, a Escola Rides virá aqui celebrar com os alunos duas missas. E como nós todos os anos costumamos dar massa feita no nosso forno, se alguém quiser ajudar, colaborar, agradecemos. Portanto, será no dia 8, uma quarta-feira, que serão dois grupos que virão aqui celebrar a missa, e nós, como todos os anos fazemos, oferecemos-lhe algo feito pelo nosso forno, e desta vez vai ser feito, a escaldar e dar, que é para eles verem com o sacrifício que nós fazemos, porque também isto é a Igreja, é isto que nós somos. Somos um povo que trabalha, que dá, que colabora, e é isto que pretendemos. Já vamos fazer, não sei se eles vão ter que esperar um bocadinho, em algum grupo, mas o que se pretende é que eles vejam como nós fazemos aqueles bolinhos do Espírito Santo, aqueles chamados pombinhas pequeninos, que é com o significado daquilo que nós somos. Portanto, no dia 8, e todos os outros avisos estão aqui, agradeço que falem deles, e sobretudo a procissão do corpo de Deus. Nós estamos num tempo em que precisamos de mostrar a nossa fé na Eucaristia. Muitos cristãos, muitos católicos não estão a perceber que é o mistério central da nossa vida. É na Eucaristia e pela Eucaristia que nos salvamos. Desejo a todos boa noite, boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.